Maria do Amparo era sempre a primeira do clube a chegar no ensaio da moçada. Era assim, senhor. Eu sou Arnold Melo, músico itajaiense, presente na cena musical da cidade faz uns 400 anos já, né? Faz muito tempo. Meu nome é Carlos Coria, sou músico itajaiense. O Nils a gente se conhece já desde o tempo de adolescente. Foi um dos primeiros caras que eu vi tocando violão e aí aquilo também já me chamou a atenção. E ali no Salesiano então tinha a cultura de festival de música, com o Padre Chibita. Então daquele tempo para cá aquilo ficou gravado na memória e foi desenvolvendo. O tempo foi passando. Meu nome é Aninha Nils, Ana Lúcia Machado Nils, Aninha Nils para todo mundo. Eu fui casada com Carlinhos, né, Carlinhos Nils. Nós nos encontramos em 1980, exatamente num verão, onde nós começamos a ter um relacionamento. Foi um grande amor que eu tive. Eu sou Rafael de Góes, estudante, professor, músico, compositor. Olá pessoal, meu nome é Rochelle Casap, eu sou jornalista, me formei em 2004 na Univale e o meu trabalho de conclusão de curso foi um livro-reportagem biográfico sobre Carlinhos Nils. Trazer à luz a vida e obra de Carlinhos Nils é um grande prazer e um desafio imenso, pois a obra dele, o trabalho dele e a atividade, tanto como músico, como professor, como compositor, como letrista, deixou bases que permitiram que Itajaí hoje seja o que é, um polo de educação musical, de performance musical. De Maria. Eu conheci o Carlinhos, foi por volta de 1978. Nós tínhamos uma banda de baile, na época a banda de baile aqui era o que existia, né? Que éramos eu, o Beto Blues, o Ivo na bateria e o Juca no teclado. Nós ensaiávamos ali perto do porto, um casarão antigo no segundo andar, no primeiro andar de cima. E um dia nós estávamos fazendo som, tocando ali, ensaiando, e de repente chegou o Carlinhos, um super violão de 12 cordas, e a gente começou a interagir, tocar junto, e ali nasceu uma grande amizade musical, mas uma grande amizade pessoal também. O Carlinhos passeou bastante pelas artes, assim. Ele adorava ler, ele tinha uma cultura imensa e um poeta, né? Ele fazia poesias lindas, altamente político. Se vocês pegarem as letras do Carlinhos, vocês vão ver que está muito conectada com a parte política do tempo que a gente viveu e muito engraçado porque hoje em dia continua super updated, desculpa pelo inglês, mas muito atualizada, né? Tanto a política quanto a poesia do Carlinhos era envolvendo a vida que ele estava vivendo, o social que a gente estava vivendo. A gente tinha essa busca, né? Mas não existia informação de jeito nenhum, né? Quando muito a gente conseguia um método que vinha, sei lá de onde, que parava na mão da gente, e ali a gente tentava destrinchar aquele método, saber o que significava aquilo, para onde é que poderia levar a gente aquilo. Mas assim, a única informação que nós tínhamos era o que a gente conseguia extrair dos discos, das fitas, né? E aí é claro que a ideia de estudar era uma coisa inerente na gente, né? Tanto no Carlinhos como comigo. E
claro que chegou uma hora que precisou a gente dar vazão a essa necessidade, né? Como por perto aqui na região a gente não conhecia nenhuma escola, mesmo em Rio e São Paulo a gente não conhecia escola que pudesse ensinar. Talvez existisse, né? Mas não conhecíamos. Então a ideia que surgiu foi ir para fora, né? Existia uma revista Guitar Player que trazia uma propaganda de uma escola nos Estados Unidos que era Musicians Institute. E foi a escola para onde nós fomos estudar, buscar esse conhecimento que a gente não conseguia aqui. Eu já acompanhava o trabalho dele, né, com o Arnaud, com o Beto Blues. E aí a gente fez uma banda ali e pô, para mim é legal, cara. Eu tocava, metido a tocar contrabaixo, aí me vi obrigado a aprender a tocar contrabaixo também para entrar na banda. A banda durou 2 anos. No final desses 2 anos ele foi para os Estados Unidos. Estava fazendo até carreira musical por lá quando ele resolveu voltar. Foi muito legal para nós que estávamos aqui esperando uma novidade musical, uma técnica nova, e foi o que ele trouxe. Ele trouxe então uma metodologia de ensino, cara. Ele montou uma escola, a Dr. Music, né? E me convidou para dar aula também na escola dele. E foi um tempo bastante interessante, onde a gente começou a desenvolver esse conhecimento de transmitir o que nós havíamos aprendido nos Estados Unidos, né? O Carlinhos com todo o material dele, eu com o meu material da escola também, a gente começou a transmitir esse conhecimento aqui já em Itajaí. Coisas que vêm na vida às vezes vêm pra nos mostrar algum lugar, uma esperança, pode ser. Às vezes, sem querer. Dali pra cá, eu fui um dos primeiros alunos dele, não sei se fui o primeiro até, mas fui um dos primeiros. Eu já dava aula na Casa da Cultura, peguei toda aquela metodologia, procurei absorver bastante, me ajudou muito, porque organizou muito o raciocínio musical, né? Aquilo organizou bastante, cara. Quando a gente tem pouco conhecimento, tu não dá valor para a tua musicalidade, e aquilo passa só a ser banal demais. Tá? Então isso me ajudou bastante. Comecei a me reclassificar musicalmente e interiormente, assim, né? Isso para mim foi muito bom, cara. Porque eu tinha jogado muitas músicas fora por falta de conhecimento, cara. Quantas músicas eu joguei fora porque achava que é infantil. Mas eu, claro que era infantil, porque eu não tinha aquele jeito de organizar as coisas. Ele não tinha nada registrado. E eu lembro que o Paulo Davi foi lá em casa assim que ele faleceu, né? Tava eu e a minha filhinha e ele falou assim: Aninha, tu não podes deixar a música dele morrer. Tu és a única que pode descarregar isso para frente, deixar registrado. E eu achei aquilo uma falta de respeito com a minha dor, né? Eu estava ali, nunca tinha mexido com produção. E com uma filha pequena e passando por aquela dor. E eu saí, eu fiquei chateada com o Paulo Davi. E ele saiu e depois, um dia eu fui a uma homenagem que foi feita para ele em Florianópolis. E uma menina que eu nunca tinha visto antes veio para mim e falou: eu tive um sonho com Carlinhos. Ele pediu para tu não deixar a música dele morrer, disse que fosse o grande amor da vida dele e que a Marina teria um futuro brilhante. Pensei, uma doida, né? Nada disso. Aí eu voltei para Itajaí, quando eu cheguei no CCAA, onde eu trabalhava na época, a Taninha, que trabalhava comigo, ela assim: Aninha, eu preciso falar contigo, eu tive um sonho com Carlinhos. Eu digo: o que foi? Ela assim: ele falou que tu era o grande amor da vida dele, que a Marina teria um futuro brilhante e pediu para não deixar a música dele morrer. Aí eu sentei, eu digo: cara, o Paulo Davi tinha razão. E nessa eu comecei a ir atrás de patrocínio, projeto, tudo de uma maneira muito rústica, né? Porque na época não existia essa estrutura que tem hoje em dia, né? Das leis de incentivo à cultura.
Quando ouvi Ares de Verão pela primeira vez, eu fiquei encantada, porque Ares de Verão é o que traduz Itajaí para mim. É o que traduz a cidade, a atmosfera da cidade, a atmosfera cultural, musical, que envolve Itajaí. E eu fui atrás do compositor da música e não encontrei nada. Era uma época que ainda não tinha internet, estava tudo começando, não tinha Google. E a gente não sabia onde pesquisar. Não tinha muita informação sobre o Carlinhos Lewis. Então alguém me falou, olha, a esposa dele dá aula de inglês na Univale. Alguém falou, olha, o Carlinhos Lewis foi professor de música do fulano, do Beltrano. Olha, o professor Magru foi um grande amigo deles, né? Conviveram junto, tinha um grupo de teatro. Então, todos esses elementos foram me dando um estalo para fazer o TCC sobre isso, juntar essas pessoas e contar um pouquinho da história dele, que foi muito intensa e foi muito especial, porque ele era um cara que sabia o que queria. Isso faz dele um nome muito, muito forte, que sempre vai ser, e eu acho que esses momentos, esses encontros que relembram a trajetória não só dele, mas os músicos que vieram depois dele e também os que estiveram contemporâneos dele, né? São muito, muito especiais esses momentos para fortalecer ainda mais a música de Itajaí e a música catarinense. Eu sempre senti muita falta do Carlinhos, né, depois que ele se foi. E evidentemente que a história dele, a trajetória dele, deixou essa ideia de uma continuidade da música dele em Itajaí. Eu acho que tudo que veio depois tem a ver com isso. Né? Que não se cria uma coisa do nada. Existe uma ideia que ela vem e passa pelo tempo e ela persiste. Né? E a ideia de existir a música boa, de se ensinar música boa, de fazer música boa, nasceu daquele tempo, né? O tempo do Carlinhos. Ele era um homem romanticíssimo, compôs para mim, compôs para a filha, né? Vivia fazendo poesias e me deixando de manhã cedo na hora do café. A Marina, a nossa filha, eu vejo impressionante, né? Ela tinha 3 aninhos para 4 quando ele faleceu. Muito pouco viveu com ele, né? E eu vejo muito Carlinhos nela, sabe? Parece que o legado para mim, como esposa, amante, né? Como mãe da filha dele, o maior legado do Carlinhos foi a minha filha, além da música, né? Bom, falar do meu pai é sempre um processo bem emotivo para mim, porque apesar de eu não ter crescido junto com ele, eu cresci escutando depoimentos, histórias do meu pai, ouvindo as músicas, lendo os poemas, vendo os quadros que ele pintava. E eu sinto muito orgulho de ter sido filha dele, de ter nascido do fruto do amor dele com a minha mãe. E apesar dele ter tido uma vida curta, foi uma vida com muito propósito. Como ele fala na música Amanhã, se eu não me engano o nome, encharcar de suor a minha história. E foi isso que ele fez. Sem falar das letras dele, que são a coisa mais linda do mundo, né? Ele realmente era um poeta que conseguia musicar as poesias dele. E assim, ele tinha um caminho muito especial de compor, de buscar um encadeamento das harmonias dele. E era uma coisa fantástica, porque você ouve as músicas dele, parece tão simples, tão óbvio, tão tranquilo. Vai tocar a música, vai pegar aquelas harmonias, é uma pipineira assim, que não entendo como é que ele conseguia colocar de uma forma que parecesse tão tranquila, tão simples, e a música dele ser tão sofisticada. Não é uma música ou outra, todas elas. Né? E são músicas únicas. Você ouve uma música dele, você não consegue lembrar de mais nenhuma. Ela é única, ela é verdadeira.
A música do Carlinhos era muito verdadeira. A inspiração assim que ele tinha era muito relacionado com o que ele estava vivendo, né? Com o que ele via em jornais, ou com o que ele via dos amigos, com o que ele via da família. Ele compunha inspirado no que ele vivia na hora ou na época que viveu. Acho que ele foi o legado que ele deixou de música, né? Eu acho que ele abriu picadas, né? Assim, na época, né? Eu imagino o que ele estaria fazendo se ainda estivesse caminhando aqui entre nós, né? Musicalmente falando e fazendo história também. No nome do Conservatório Carlinhos News, eu acho que foi um tributo lindo, né? Que a cidade prestou a ele, né? E também, obviamente, ele mereceu por todo o caminho e por toda a retidão dele como músico. A obra do Carlos News tem sido revisitada por vários artistas, sempre foi gravada, mas ela não se acaba porque ela é muito rica, tanto na letra quanto nas possibilidades musicais. Ela ainda tem muito para dar e para ser conhecida, para que a gente visite e para que a gente converse, para que a gente continue se nutrindo dela, da riqueza dela, dos anos 80, 90, e leve ela para os tempos atuais com a sua mensagem, né, politicamente importante, poeticamente, artisticamente, em todas as suas dimensões. Ela nos traz realmente uma luz. É uma felicidade muito grande, né? Ver que depois de 27 anos do falecimento do Carlinhos, ainda se fala de Carlos News, ainda se toca a música dele, ainda se grava a música dele. Nesse pouco tempo que ele teve aqui na Terra com a gente, ele realmente encharcou de suor a história dele. E todo momento vale o risco de buscar a paz que me trará. Eu trago essa frase e esse conceito para minha vida, para o meu coração, de sempre seguir aquilo que o meu coração me fala para seguir, apesar de todas as consequências. Eu devo isso a ele, eu devo isso à minha mãe, que foi grande apoiadora do sonho dele. E é isso, gente. Obrigada, Rafael, por estar fazendo esse documentário. Eu queria chorar. Obrigada por manter a memória dele viva. Gratidão. Um grande beijo de Hong Kong. Eu amo vocês. Obrigada por tudo. E me prende com asas de doce só pra me roubar o sal do mundo. Teu sorriso ainda brilha no branco de um dente, apesar de mascares mais os sonhos. São faróis, atóis de corais, anjos e animais. São meninos que ainda têm fimose e precisam paz de rasgar, conhecer e cantar pra outras tantas loucas luas. Se viver assim cheio de verrugas, de rugas e marcas de seres canibais, prevenindo, eu já levo no bolso um band-aid e um copo de lágrima a mais. Mas traga farinha que a fome de amor é maior, e um grande banquete não vai me fazer melhor. Sou talvez um delírio na fúria de um lírio em campos tão banais. Venha trazer um pouco de luz, um pouco de cor, que eu te levo todo um amor
sobra que reluz, apesar da dor, eu me entrego. Venha trazer um pouco de luz, um pouco de cor, que eu te levo todo o amor. Na sobra que reluz, apesar da dor, eu me